Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um episódio do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 17 da NFL. Penúltima rodada da temporada regular. Vai ser um formato diferente, essa parte 1. A gente vai falar dos jogos do primeiro horário, os jogos que começaram às 15 horas. E na parte 2, falarei dos 3 jogos do segundo horário e do Sunday Night Football. O jogo de sábado entre Dallas Cowboys e Lions, eu postei um mini podcast emergencial na manhã do dia 31 falando sobre ele. Então se você quiser análise sobre essa partida também, que escancarou o problema de arbitragem que a NFL tem, vai lá e escuta. E também não deixa de seguir o podcast, deixar 5 estrelas. A gente tá quase lá. A gente tá na 5ª colocação, dia 31, último dia do ano. 5ª colocação entre todos os podcasts de esportes no Brasil. Muito obrigado a todos que escutam o programa. Dá pra gente chegar no top 1, vai ser difícil, mas dá. Se inscreve no Spotify, deixa 5 estrelas, aquela coisa toda que você tá acostumado. Se você tem um amigo que gosta de NFL, que gosta de NBA, indica o podcast pra essa pessoa escutar. E vamos chegar lá nesse top 1, começar o ano já com o pé na porta. Dados os recados, vamos para o programa. O Baltimore Ravens atropelou, trucidou o Miami Dolphins 56-19. Um jogo que prometia ser um duelo entre o melhor time e o segundo melhor time, entre os 2 melhores times da AFC. Não deu nem pro gasto, né? Os Ravens... O jogo começou, o primeiro quarto foi equilibrado, e aí os Ravens atropelaram no segundo e no segundo tempo como um todo, 56-19. Lamar Jackson, parabéns pelo prêmio de MVP. Ele garantiu nesse domingo, último dia do ano, o prêmio de MVP. Ele é o jogador mais valioso. 18 de 21 passes, 321 jardas, 5 touchdowns. Uma partida brilhante, perfeita como passador. Ele correu 6 vezes para 35 jardas, bem pouco, mas foi brilhante como passador e não tem... é irretocável. Ele é o MVP. É a melhor temporada de um quarterback que vence o MVP? Não. É melhor que a temporada que ele ganhou o primeiro MVP dele? Não. Mas num ano que foi muito mais equilibrada a disputa, ele fechou a temporada muito bem e garantiu o prêmio nesse domingo, segundo MVP da carreira dele. Depois de tudo que ele passou na off-season, parecia que ele nunca mais jogaria pelo Baltimore Ravens. Ele surpreendeu todo mundo quando renovou o contrato, e os Ravens pagaram bastante nele, não tanto quanto o Lamar queria, mas deram um contrato significativo pro Lamar. Não deram, né? Ele fez por merecer. Merecia mais, é verdade, merecia uma proporção garantida maior, mas ele mostrou que ele vale esse dinheiro. A defesa da equipe jogou muito bem. Os Dolphins, é verdade, não tinham Jalen Waddle, não tinham Raheem Mostert, mas foram muito mal ofensivamente. O Tua, na minha opinião, era o principal candidato ali a brigar com o Lamar, de repente tirar o prêmio do Lamar, né? Mas a gente viu a diferença do nível dos dois. O Tua jogou muito mal, lançou 2 interceptações, e o mais preocupante, a equipe já tem um problema com o Jalen Waddle. O Tua deixou o jogo com uma lesão no ombro esquerdo, né? O jogo já mais decidido, mas ele parecia estar sentindo dor ali, meio com o braço pendurado. Então é bem preocupante, porque o Tua, a gente sabe das limitações físicas dele, e ele não é um cara que você confia que ele não estando 100%, principalmente se tratando de uma lesão no braço, que ele vai conseguir compensar, né? Então é um péssimo cenário para o Miami Dolphins. Tudo bem que ele durou muito mais do que todo mundo esperava, né? Porque depois das lesões que ele teve ao longo da carreira, ele jogou 16 jogos como titular, né? Vamos ver se ele vai jogar o 17º. Deve jogar, assim, não tem como você poupar, porque o último jogo é contra o Buffalo Bills pela divisão. Os Dolphins podem acabar sendo a seed número 5, seed número 6, na verdade, né? Porque o Cleveland Browns deve ser a seed número 5, que vai jogar contra o Buffalo Bills. Quem vencer vai ganhar o título da AFC Leste, quem perder vai ser a seed número 6, então é um jogo importantíssimo. Vamos ver o quão perto de 100% fisicamente ele vai estar. Outra lesão devastadora para a equipe é o Bradley Chubb, né? Não que a defesa dos Dolphins tenha jogado muito bem, mas com o jogo já decidido, ele sofreu uma lesão no joelho daquelas sem contato, né? Sozinho ali, que normalmente são aquelas 3 letrinhas, né? ACL, ligamento cruzado anterior. A equipe que já perdeu o outro edge rusher titular,
algumas semanas atrás, que é o Jalen Phillips. Então, um jogo bem desastroso para o Miami Dolphins, que vai precisar jogar ali pelo seu futuro, né, na próxima partida, né, porque é uma diferença bem grande você ter mando de campo ou você ter que jogar fora de casa, né, é bem grande, enquanto o Baltimore Ravens garante a seed número 1 da AFC, vai entrar direto no Divisional Round, já vai ter a oportunidade de poupar jogadores na próxima semana. Uma vitória gigantesca para os Ravens, que difícil não apontar a equipe como a melhor nessa temporada regular, né? Acho que a vitória contra os 49ers na última semana e agora contra os Dolphins, se tivesse um título de campeão da temporada regular, seria o Baltimore Ravens. O Buffalo Bills tentou, mas não conseguiu perder para o New England Patriots, venceu em Buffalo por 27-21, um jogo que os Patriots fizeram de tudo no primeiro tempo e mais um pouco. Teve 3 interceptações, uma delas uma pick six, teve fumble, e ainda assim a equipe teve dificuldade para perder o jogo, né? Porque o ataque dos Bills foi muito mal, o Josh Allen não jogou bem, lançou interceptação, teve 2 touchdowns correndo com a bola, é verdade, mas foi um jogo totalmente sumido do Stephon Diggs. A defesa dos Bills conseguiu os turnovers, mas cedeu mais jardas do que você gostaria de ver para esse ataque do New England Patriots. E assim, por todos os erros que os Patriots cometeram, o jogo tava 27-21 para os Bills com 11 minutos pro fim do último quarto, né? Os Patriots tiveram chances, mas não conseguiram aproveitar, claro, não é do melhor interesse, é um time muito ruim, né? O Bailey Zappi, 3 interceptações horrorosas logo de cara, teve um touchdown de retorno de kickoff, né? Logo para abrir o jogo por parte do New England Patriots, né? Que foram 21 pontos marcados pelo ataque da equipe. Mas assim, os Bills eles estavam num momento estranho, aí demitem o coordenador, agora conseguem 4 vitórias consecutivas, mas são 2 atuações estranhas, né? A equipe jogou muito bem contra os Cowboys, mas mesmo assim não foi uma grande atuação do ataque, né? O ataque foi bem conservador, correu muito bem com a bola. Contra os Chargers foi um jogo muito suado, e agora de novo um jogo muito suado contra os Patriots. É um time que estava numa situação muito difícil, né? Um mês atrás, né? Corria sério risco de ficar fora dos playoffs e agora vai jogar pela divisão, né? Vai enfrentar o Miami Dolphins na última rodada. Quem vencer garante a AFC Leste. Quem perder vai ter a seed número 6, né? Que é uma baita diferença. Pro Buffalo Bills, ótimo, vai chegar na pós-temporada. Só que eu não acho que a equipe tá jogando... A defesa melhorou consideravelmente, mas o ataque eu não tenho gostado do que eu vi no último mês. Eu tenho achado... Josh Allen, ele... Como é que eu vou explicar? É porque eu não quero absolver o Josh Allen de culpa, né? Mas o Stephon Diggs claramente terminou o ano mal, e tirando ele, você não tem muita opção nesse corpo de recebedores, né? E ainda assim o Josh Allen também não tá sendo... Ele tá muito naquele modo ali de apertar todos os botões ao mesmo tempo pra ver o que vai dar, cometendo alguns erros, assim, vários erros, que é a experiência de Josh Allen, mas eu não tenho muita confiança nesse ataque, enquanto no England Patriots... A gente vai falar sobre ordem do draft na próxima parte, né? Mas foi uma derrota importante que a equipe precisou se esforçar bastante. O Chicago Bears venceu com tranquilidade o Atlanta Falcons por 37-17. Um jogo debaixo de muita neve no primeiro tempo. O segundo tempo deu uma diminuída, mas foi uma partida que Taylor Heinicke lançou 3 interceptações e... foram muitos dos mesmos erros que a gente tá acostumado a ver desse time do Atlanta Falcons. Não fez tanta diferença, assim. Eu ainda acho que o Taylor Heinicke é melhor do que o Desmond Ridder, mas não fez tanta diferença assim, né? E o Desmond Ridder ainda entrou e lançou uma interceptação, né? Mas foi um jogo que o kicker, Ian Oiku, do Atlanta Falcons, teve dificuldades com os elementos. Errou 2 field goals logo no primeiro tempo. O Cairo teve um chute bloqueado, mas acertou os outros 3 chutes e os 4 extra points que tentou. E o Justin Fields jogou bem, né? O Justin Fields está jogando pelo emprego dele em Chicago na próxima temporada. Eu sinceramente não acho que é o suficiente para me convencer, mas ele jogou bem, correu bem com a bola,
teve um passe pra touchdown. Teve uma corrida dele que ele quase foi sacado 2 vezes, ele conseguiu escapar e conseguiu o first down, que foi realmente bem impressionante. O jogo, os Bears vêm jogando melhor, né? Eu venho falando isso aqui no podcast, né? A defesa melhorou bastante e o ataque fez uma boa atuação com uma defesa dos Falcons que não é ruim, uma defesa dos Falcons que é ok, pelo menos, né? Mas a gente sabe que esse time dos Falcons joga bem pior fora de casa, ainda mais é um time que é acostumado a Atlanta, com estádio fechado, joga contra o Saints, que é estádio fechado, joga contra os Bucks e os Panthers, que são cidades que não fazem tão frio assim, né? Não tem esses elementos em Chicago, né? Então é um cenário que a equipe não tá muito acostumada e claramente teve dificuldades. DJ Moore, último destaque aqui dos Bears, né? Jogou muito bem, 159 jardas, um touchdown. A recepção dele no touchdown foi muito bonita. E realmente os Bears que matematicamente estão vivos ainda, né? Pelo menos por enquanto, mas não deve durar por muito tempo. O Indianapolis Colts derrotou Las Vegas Raiders por 23-20 em Indianápolis, um jogo que os Colts controlaram a maior parte do tempo, mas na reta final os Raiders ali já no desespero chegaram a fazer o touchdown, não conseguiram recuperar o onside kick e os Colts vencem a partida. Os Colts agora estão numa posição que eles vão enfrentar o Houston Texans. A gente tem 3 times empatados no topo da AFC Sul, Jaguars 9-7, Colts 9-7, Texans 9-7. Os Texans e os Colts se enfrentam. Se os Jaguars perderem, quem vencer nesse jogo vence a divisão. Se os Jaguars vencerem contra o Tennessee Titans, basicamente é Colts e Texans jogando pela última vaga no Wild Card na AFC. Mas foi um jogo bem honesto do Indianapolis Colts, é um time bem treinado. Jonathan Taylor correu bem com a bola, 21 carregadas, 96 jardas. Gardner Minshew não cometeu tantos erros quanto ele vinha cometendo em algumas das últimas semanas. 15 de 23 para 224 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação. Eu achei que a defesa tirou um pouco o pé do acelerador ali no... O time como um todo tirou um pouco o pé do acelerador, mais do que eu gostaria no final, mas conseguiu sair com a vitória. Teve um touchdown muito bonito do Davante Adams, que jogou muito bem, 13 recepções, 126 jardas, 2 passes para touchdown recebidos. Aidan O'Connell, depois do jogo péssimo na última rodada, jogo péssimo contra os Chiefs, e ainda assim eles ganharam dos Chiefs, mas ele jogou bem melhor, 30 de 47, 299 jardas, 2 touchdowns. Raiders eliminados, né? O time que a campanha nunca foi alinhada com o que o time era, mas com o Antonio Pierce foi uma equipe melhor, uma equipe mais competitiva. Então, eu não acho que ele fez suficiente para ser efetivado como head coach e nem de fato concorrer a outros cargos de head coach, mas ele é um cara que vai ser um coordenador defensivo procurado na próxima janela, e como deveria. Eu achei que a defesa dos Raiders, que não tem grandes talentos além do Max Crosby, fez um final de temporada, de novo, bem honesto. Ainda na AFC Sul, o Houston Texans derrotou o Tennessee Titans por 26-3, um jogo que marcou o retorno do CJ Stroud, que jogou bem, ele que perdeu as últimas 2 rodadas por concussão, completou 24 dos 32 passes que terminou, 213 jardas, um touchdown. Foi um jogo que os Texans nunca precisaram forçar, né? Os Titans fizeram 3 pontos, o Will Levis se machucou no começo da partida, entrou o Ryan Tannehill, Derrick Henry nunca conseguiu engatar, né? E depois que os Texans abriram 20-3, você também não estava numa posição de correr com a bola. Foi um jogo que até no segundo tempo a gente viu pouco desse jogo no Red Zone, né? Porque já estava 20-3, os Titans já pensando, os jogadores dos Titans pensando nas férias, e os Texans fizeram o suficiente, né? A defesa jogou muito bem, o Will Anderson tá terminando muito bem a temporada. O Will Anderson teve 2 sacks, jogou muito bem, mas esse ataque não precisou usar nesse domingo, né? Mas eles perdem uma marcha extra, né? Sem o Tank Dell, né? Que vinha fazendo um ano absurdo. O time correu bem com a bola, correu bastante com a bola, né? Porque estava bastante na frente no placar. Mas é isso, né? O time vai jogar, como eu falei agora há pouco, né? Vai jogar pelo futuro contra o Indianapolis Colts. Bom que o CJ Stroud voltou jogando bem. A defesa tá muito bem. E resta aí aos Titans, possivelmente,
estragar o fim de ano do torcedor do Jacksonville Jaguars, né? Porque pode derrotar os Jaguars e dependendo aí dos resultados, quem sabe a equipe possa ficar de fora, né? Eu tô gravando aqui antes dos jogos do segundo horário, eu vou parar a parte 1, vou programar ela e aí vou curtir o meu ano novo, depois volto amanhã e gravo a parte 2, então vai depender ainda de Steelers e Bengals e tal. Dependendo do resultado dessas equipes, o Jaguars pode já estar classificado como wildcard ou como vencedor da AFC Sul. Mas os Titans é isso, né? É um time que está ansioso pela off-season, enquanto os Texans ainda tem muito ao que jogar na próxima semana. O Los Angeles Rams derrotou o New York Giants por 26-25, um time que vinha muito bem. Eram 6 vitórias nos últimos 7 jogos, um dos times mais quentes na NFL, e deu uma clara baixada na energia, né? Foi um jogo bem mais difícil do que o esperado. Os Giants chegaram a ter oportunidade de virar a partida, né? Foi um retorno do Gunnar Ozeski, né? Ex-New England Patriots. Gunnar Oséias, segundo a NFL Cantadas. Abraço, Carlos. Os Giants fizeram um touchdown, mas acabaram errando a conversão de 2 pontos, né? O jogo tava... Os Giants podiam virar para a conversão de 2 pontos ou empatar com o extra point. Os Giants foram para a conversão de 2 pontos, que é incomum. É uma boa decisão, mas é incomum, né? Com 3 minutos e meio ainda pro fim da partida. O Saquon Barkley recebeu o memorando, dropou um passe perfeito ali Perfeito não, né? Mas um passe livre do Tyrod Taylor, que colocaria os Giants na frente. Os Rams foram pro punch e os Giants tiveram outra chance de vencer o jogo com um field goal de 54 jardas do Mason Crosby, né? Que jogou a vida toda no Green Bay Packers. Eu lembro que ele já jogava quando eu comecei a acompanhar a NFL, né? Pra ver quanto tempo ele jogava. Teve outro drop do Saquon Barkley nesse drive. Mas aí o Mason Crosby não teve a menor chance. O chute não passou nem perto de entrar. Acho que foi um bom plano do Joe Schoen contratar o Mason Crosby, porque graças a ele os Giants perderam e dão uma subidinha aí, conseguem continuar na briga ali no topo do draft, né? Não no topo, né? Mas ali no top 5. Eu até tava conversando com o Felipe, né? Do Arroba Quarterback, que essas decisões questionáveis dos Giants nesse jogo me fazem ficar um pouco mais confiante quanto ao futuro da franquia, porque parece que o time tá um pouco mais ligado, né, do que eles precisam, né? Venceram alguns jogos que não deveriam. Enquanto os Rams, acho que você pode olhar o copo meio cheio, é que pelo menos eles tiraram do caminho a atuação decepcionante logo, né? E era um jogo contra um time bem inferior. O Matthew Stafford não jogou bem, lançou 2 interceptações. O Puka Nacua teve uma recepção longa de 80 jardas, que acho que machucaram bastante os números dele e do Stafford, né? Em geral não apareceram tanto assim. Foi mais um jogo do Kyren Williams mesmo, né? Que teve 20 carregadas por 87 jardas e 3 touchdowns, né? Um hat-trick do running back dos Rams. Rams aí que estão com a vaga bem encaminhada para o wild card na NFC. O New Orleans Saints derrotou o Tampa Bay Buccaneers por 23-13, um jogo que foi um atropelo a maior parte. Os Saints entraram no último quarto vencendo por 20-0. Os Bucks começaram a jogar só ali fizeram um touchdown com 7 minutos pro fim, né? Com passe longo do Baker Mayfield. Depois os Bucks sofrem um fumble, ainda conseguem fazer um touchdown. Primeiro eles conseguiram a conversão de 2 pontos, né? Mas depois foi revisada, não foi. Tentaram um onside kick, não conseguiram recuperar. Então foi um pouquinho de emoção, um pouquinho mais de emoção do que o torcedor do Saints gostaria. Mas ainda assim, a equipe sai com a vitória. Os Bucks ainda podem, só dependem deles mesmos para vencer a divisão. Uma vitória na próxima rodada, eles garantem o título da NFC Sul. Os Saints ainda tem algumas combinações de resultado que eles precisam, que a gente vai falar ao longo da semana. A boa notícia para o Tampa Bay Buccaneers é que eles enfrentam o Carolina Panthers na última rodada. Mas assim, foi o que eu falei no preview da rodada. O Buccaneers é um time que ao longo do ano foi uma boa equipe, mas não o suficiente que você possa confiar que eles vão vencer um jogo que deveriam. Que foi o caso desse domingo, né? Eles receberam, mais seja um rival de divisão, em casa, podendo garantir os playoffs, eles precisavam vencer. E o Baker Mayfield não jogou bem, lançou 2 interceptações.
A defesa do Saints jogou muito bem, fez um ótimo trabalho contra o Mike Evans, que teve uma recepção longa de 35 jardas, mas terminou com 70, 3 recepções apenas. O Derek Carr jogou bem, não só em garbage time, né, que tá rolando o meme, né, que o Derek Carr é o GOAT do garbage time, né. Dessa vez não, dessa vez ele jogou bem. O Juwan Johnson apareceu bem como o tight end da equipe. Um jogo até discreto do Chris Olave, mas o destaque mesmo foi a defesa da equipe, que jogou muito bem. Então a NFC Sul, a definição fica agora para a semana 18, a última rodada da temporada regular. O San Francisco 49ers derrotou o Washington Commanders em Washington por 27-10, um jogo bem tranquilo para os 49ers. Claro que foi o que eu falei de novo, que eu falei no preview da rodada. Não tinha nada que os 49ers poderiam fazer nesse domingo que ia afastar a desconfiança depois da derrota para o Baltimore Ravens, né? Mas fizeram o papel deles, garantiram a seed número 1 na NFC, que é gigantesco. Eles precisam colocar os jogadores deles para descansar, porque a gente viu que o Christian McCaffrey deu uma lesão ali no tornozelo. O Brock Purdy, ele jogou bem. Teve uma jogada que ele improvisou, inclusive, que um touchdown pro Brandon Ayuk, que o pessoal chama ele de game manager. Ele não é um game manager, mas ele teve uma lesão na última rodada, né? Então é um bom jogo pra descansar todo mundo. Bota o Sam Darnold pra jogar, bota ali uma ofensiva reserva pra jogar, poupa Brandon Ayuk, Deebo Samuel, George Kittle, Christian McCaffrey. E o 49ers alcançou esse direito, né? De poder poupar. Eu sei que tem uma escola de pensamento que não gosta de você garantir a seed número 1 e você poupar na última rodada, porque significa que os jogadores vão ficar 2 semanas sem jogar. Eu entendo, mas eu acho que pro 49ers, que é um time que já teve tanto problema com saúde no passado, eles não podem arriscar. Tem que segurar todo mundo. Do lado do Commanders, é mais um time que precisa perder mesmo. E eu vou elogiar aqui o Jacoby Brissett, porque o Jacoby Brissett era bem claro ao longo da maior parte do ano que ele deveria ser o titular. E aí ele entra 2, 3 vezes, joga muito melhor que o Sam Howell, e aí os Commanders anunciam que ele vai ser o titular nesse penúltimo jogo da temporada. O que ele faz? Pô, senti minha coxa aqui, não vou poder jogar. Aí o Sam Howell entra, é o desastre que a gente tá acostumado. E sabe de uma coisa? O Jacoby Brissett tá certo. Porque era claro que ele era o quarterback melhor e ele não jogou o ano inteiro. Agora que tá tudo perdido, pra que ele vai arriscar uma lesão? Não tem porquê. Ele não vai fazer ótimas atuações aí nesses últimos 2 jogos que vão mudar muito os prospectos dele no mercado na próxima janela. Não vai acontecer. Então, ele é um bom quarterback. Não é o titular do luxo, mas um time que tem algumas questões. Eu acho que ele pode ser bem competente, como ele foi competente no Cleveland Browns em 2022, né? Então, tá certo. Não quis me botar agora. É tipo aquela história antiga que o Galvão contava do Petkovic, né? Que o Petkovic ficou aquecendo o segundo tempo inteiro. Eu não lembro se era Iugoslávia ainda ou já era a seleção da Sérvia, né? Aí no final o técnico quis colocar e o Pet falou, não, agora entra você. E o Jacoby Brissett tá certo. E o 49ers agora, parabéns, seed número 1, merecido. Commanders rumo a briga ali por um quarterback no draft. O Arizona Cardinals derrotou o Philadelphia Eagles por 35-31. Vingança do Jonathan Gannon. Não é vingança, né? Ele foi ao Super Bowl com os Eagles, foi contratado, então não tem do que se vingar, mas conseguiu derrotar o seu ex-time de virada com 30 segundos para o fim, com um touchdown do James Conner. E mais um jogo tenebroso da defesa do Philadelphia Eagles, que cedeu 221 jardas pelo chão. É uma linha defensiva que tem Jalen Carter, que tem Fletcher Cox, que tem Jordan Davis, e ainda assim não consegue parar o jogo terrestre, nem que a vida deles dependesse disso. Foi um jogo muito ruim mesmo na defesa. O ataque conseguiu mover a bola, conseguiu fazer pontos, mas assim, você não pode sequer fazer um jogo competitivo com o Arizona Cardinals quando a sua aspiração é ao Super Bowl, né? E esse time dos Eagles tá jogando o pior futebol americano deles no ano, no momento mais importante, né? O time vem em queda livre, perderam 4 de 5 jogos, derrotaram o New York Giants num jogo muito mais difícil do que deveria ter sido, e agora os Cardinals correram em círculos, né, ao redor deles. Kyler Murray jogou bem, teve uma interceptação muito ruim, mas passando a bola, correndo com a bola. Trey McBride, ele não teve números espetaculares, mas tem feito uma temporada muito boa, o tight end calouro.
E é preocupante. O clima no Philadelphia Eagles não parece bom, né? Eu comentei sobre isso no Twitter, não é de hoje, mas você vê muita chamada que um jogador está reclamando, você vê muita coisa acontecendo e as pessoas batendo boca. Não batendo boca de, cair na porrada, né? Mas questionando, você tinha que ter feito isso, não, eu tinha que ter feito isso aqui e tal, e o clima não parece muito bom, e eu também não acho que é alguma coisa disfuncional, gigantesca. É porque o time tá num momento muito ruim, né? E aí o clima tá péssimo. Todos os problemas sobre os Eagles que a gente já falou ao longo do último mês no podcast, né? O time que a defesa é uma das piores da NFL, e o ataque que, assim, tudo bem, fez 31 pontos nesse domingo, né? Mas é um ataque que caiu, não é tão bom quanto da primeira metade da temporada. A gente vê, por exemplo, a A.J. Brown, 4 recepções, 53 jardas, né? O Julio Jones recebendo 2 touchdowns. Devonta Smith se machucou nessa partida. Então, é complicado. Os Eagles agora estão no wild card. Os Cowboys assumem com a vitória, com a ajudinha da arbitragem. Tudo bem que tiveram erros de arbitragem também a favor do Detroit Lions, né? Mas teve um lance específico que, se fosse diferente, se fosse marcado corretamente, teria sido vitória do Detroit Lions. Mas agora os Cowboys assumem a divisão e os Eagles vão pro wild card, né? E tudo bem. Ainda é o Philadelphia Eagles, mas não é um time que coloca medo. Eu acho que eles vão enfrentar provavelmente o campeão da NFC Sul, né? Seja o Buccaneers, Saints ou Falcons. E não é um absurdo eles perderem esse jogo. Eles vão ser favoritos, mas não é um absurdo eles perderem esse jogo. Realmente é um momento muito ruim da franquia. O Jacksonville Jaguars, sem Trevor Lawrence, derrotou o Carolina Panthers por 26-0. O Trevor Lawrence machucado não jogou, foi o C.J. Beathard que fez o suficiente, jogou pro gasto, a equipe correu bastante com a bola, o Travis Etienne teve um excelente jogo. E a defesa voltou a jogar bem, né? A defesa dos Jaguars, que teve uma temporada boa no geral, caiu de rendimento no último mês, mas voltou a jogar bem. Mas eu acho que diz muito mais sobre esse ataque do Carolina Panthers. Tudo bem, 0 pontos ainda é 0 pontos, né? Eu acho que diz muito sobre a defesa dos Packers, né? Que cedeu 30 pontos aos Panthers na última semana, o melhor jogo da carreira do Bryce Young. Mas 0 pontos é 0 pontos, né? A equipe tá de parabéns, a defesa dos Jaguars. O Devin Lloyd jogou bem, Travon Walker teve 2 sacks, Josh Allen teve 3 sacks também. A defesa dos Jaguars quase matou o Bryce Young no primeiro tempo, né? Teve um sack que ele caiu por baixo de todo mundo, ficou um tempão caído, mas voltou, foram 6 sacks no total. E o ataque dos Panthers não conseguiu fazer nada, uma vergonha total, um desastre esse ano. Garantiu a primeira escolha geral do draft para os Chicago Bears, que, cara, é um desastre completo. Eu não descarto o Bryce Young ainda, mas você olhar o agregado da troca, você basicamente vai ter dado aos Bears uma escolha de primeira rodada, que virou o tackle, agora que me fugiu o nome, o DJ Moore e o Caleb Williams pro Chicago Bears, que pelo Bryce Young não é uma boa troca. Os Jaguars agora vão para a última semana, como eu falei da NFC Sul lá atrás, precisam vencer os Titans para garantir a divisão. Se perderem, ainda tem chance ali com uma combinação de resultados, mas agora o importante é a saúde do Trevor Lawrence. O Kansas City Chiefs sofreu, mas venceu o Cincinnati Bengals por 25-17. A NFL desenhou essa última rodada pensando em ter um Joe Burrow contra Patrick Mahomes na penúltima rodada, no último dia do ano, mas não contava que o Joe Burrow iria se machucar e que esse time do Kansas City Chiefs ia ser um time péssimo, né? Péssimo é exagero, mas ia ser um time bem abaixo do esperado, um time que venceu com 6 field goals consecutivos do Harrison Butker para fechar a partida, né? Os Bengals abriram 17-7 com 6 minutos para o fim do último quarto. Méritos para a defesa dos Chiefs, que segurou os Bengals, eles não conseguiram pontuar novamente. E depois disso foram 6 field goals do Harrison Butker, que me ajudaram a vencer uma das ligas de fantasy dos apoiadores. Tinham 2 ligas, eu perdi uma, é verdade, mas o copo meio cheio, eu venci a outra, graças à atuação do Harrison Butker, que fez 21 pontos no fantasy. Ele acertou um field goal de 54, um de 43, um de 27, um de 24, um de 48 e um de 46
para garantir a vitória pro Kansas City Chiefs. E eu acho que essa sequência de estudos sobre o que a gente precisa saber sobre esse ataque do Kansas City Chiefs, né? Que não consegue fechar drives e que foi um ataque muito mais conservador nesse domingo, né? Um time que correu bastante com a bola. O Isaiah Pacheco teve um bom dia correndo com a bola, 130 jardas. O Rashee Rice jogou bem, ele teve uma recepção longa de 67 jardas, que ele venceu bem ali o defensor logo na linha de scrimmage e algo raro, né? Deu uma opção livre pro Patrick Mahomes, mas tirando ele, ninguém mais apareceu, né? E cada vez fica mais assustador o que o Travis Kelce vem fazendo. Aliás, o que o Travis Kelce não vem fazendo. 3 recepções, 16 jardas. A gente já viu cenários no passado que as defesas focavam todas ali pra parar o Travis Kelce, né? No ano passado especificamente, antes disso tinha o Tyreek Hill, e ele ainda conseguia produzir. E esse ano ele não tá conseguindo produzir. E não só a questão de números, a questão de você olhar o Travis Kelce, você vê que não é o mesmo Travis Kelce. Você é uma versão um pouco mais lenta, um pouco menos ágil, um pouco menos confiável, e isso preocupa porque todo mundo sabe os problemas do corpo de wide receivers da equipe. Teve um drop horroroso do Marcus Valdes-Scantling, Kadarius Toney não foi acionado, então é um time que tá tentando se encontrar nessa reta final, né? E não tá se encontrando. Pior, é um time que terminou a temporada muito pior do que começou. É um time que tinha 3 derrotas nos últimos 4 jogos, 4 derrotas nos últimos 6, e termina aí o ano. Venceu os Bengals, é verdade, mas não convenceu. A defesa foi bem, como eu falei, né? Pressionou bastante o Jake Browning, mas é o Jake Browning, né? E também teve um T. Higgins baleado, um Ja'Marr Chase baleado. Não é pra também soltar fogos de artifício. Os Chiefs agora estão numa posição que eles devem poupar jogadores na última rodada, porque eles não têm pelo que brigar, né? Eles não têm como serem ultrapassados pelo Jacksonville Jaguars ou pelo campeão da AFC Sul, e não tem como ultrapassar o campeão da AFC Leste, seja Bills, seja Dolphins, e esse time vai ser a seed número 2. Então o Chiefs está preso na seed número 3. Se vencer o jogo de Wild Card, vai jogar fora de casa pela primeira vez na era Patrick Mahomes nos playoffs, e então é um bom jogo para descansar todo mundo e voltar um pouco mais leve, um pouco mais, sei lá, descansado, né, pro Wild Card, enquanto o Cincinnati Bengals, a derrota tira eles dos playoffs, eles estão fora matematicamente. O Pittsburgh Steelers derrotou o Seattle Seahawks em Seattle por 30-23. Parabéns, Mike Tomlin, mais um ano garantindo os Steelers com mais vitórias do que derrotas. Todo mundo sabe a estatística, ele nunca teve mais derrotas do que vitórias na carreira dele como head coach do Pittsburgh Steelers. Ele é o único time que ele foi head coach, então parabéns, Mike Tomlin. Pode botar o gif do José... O gif não, o edit do José Mourinho. Um jogo que os Steelers... O jogo foi equilibrado, nenhum dos dois times conseguiu abrir mais do que um touchdown de vantagem, mas a diferença foi que os Steelers correram muito bem com a bola, né? O Seahawks teve muita dificuldade para sair de campo, né? Terminou ali, deixa eu ver, eu vi aqui antes de começar a gravar, 37 minutos contra 22 minutos, né, de posse de bola para os Steelers. O Najee Harris teve 122 jardas e 2 touchdowns. Jalen Warren teve 75 jardas e um touchdown. Então, um jogo que a equipe correu muito bem com a bola, e quando precisou foi a conexão com o George Pickens, né, que ajudou. Teve um avanço longo de 37 jardas, que foi uma recepção absurda do George Pickens. Teve uma recepção longa também do Deontay Johnson, né? Então foi um jogo à moda antiga, né, dos Steelers. Passes longos, mas a maioria ali corrida, né? Corre. De vez em quando tenta um passe longo, tanto que o Mason Rudolph termina com 11,4 jardas por tentativa em 24 passes tentados, né? O que ferrou o Seahawks realmente foi a incapacidade da defesa sair de campo em terceira descida. Os Steelers dominaram a posse de bola. O Kenneth Walker, ele chegou a deixar o jogo ali com uma lesão, depois voltou e tal. O Dino Smith sofreu um fumble, ele que
que recuperou, mas é um time... Não é um bom time do Seahawks, né? É um time que é ok, mediano, mas não tem um quarterback confiável, não tem uma defesa confiável. O Dino Smith foi ok, jogou bem, mas não era aquele Dino Smith dos 2 primeiros meses da última temporada, e ele não fez o suficiente para evitar os rumores de um retorno do Russell Wilson na próxima temporada. O Russell Wilson que deixará o Denver Broncos. Enquanto isso, os Seahawks precisam vencer o jogo na próxima semana contra o Arizona Cardinals e torcer por um tropeço do Green Bay Packers para poderem chegar nos playoffs, uma vaga que no começo da temporada parecia encaminhada, e aí eles perdem 4 jogos consecutivos, vencem os Eagles, vencem os Titans, agora perdem para o Pittsburgh Steelers, e agora vão precisar dessa combinação de resultados, enquanto os Steelers também precisam de combinação de resultados. Ele precisa, obviamente, agora para chegar nos playoffs, precisa vencer o seu jogo contra o Baltimore Ravens, que deve ir para campo com o time reserva, né, com a equipe já garantiu a seed número 1, e aí tem alguns cenários, algumas combinações de resultados. Se os Jaguars perderem para o Tennessee Titans, eles vão como seed número 7 ou seed número 6, independentemente do resultado de Colts e Texans, porque aí Colts ou Texans, quem vencer, vai para os playoffs como o líder da divisão, e aí tem uma vaga extra no Wild Card. Se os Jaguars derrotarem o Tennessee Titans, e tiver um vencedor entre Texans e Colts, eles vão precisar torcer para o Miami Dolphins, porque aí nesse cenário, tendo um vencedor entre Texans e Colts, esse time vai como seed número 6, e se os Bills perderem para o Miami Dolphins em Miami e os Steelers vencerem, aí os Steelers vão como seed número 7, mas se os Bills vencerem esse jogo, os Dolphins ficam como seed número 6, os Texans seed número 2, os Texans seed número 7, Bills seed número 2 e os Steelers fora dos playoffs. Então, resumindo, precisam torcer para os Jaguars perderem e eles vencerem o jogo, aí eles vão para os playoffs. Se os Jaguars vencerem, eles precisam torcer para que os Bills percam para o Miami Dolphins, isso tudo presumindo que a equipe vai ganhar do Baltimore Ravens, dos reservas do Baltimore Ravens. O Denver Broncos derrotou o Los Angeles Chargers por 16-9, um jogo bem deprimente no qual não ficarei muito tempo falando. Os resultados da rodada eliminaram o Denver Broncos da disputa pelos playoffs, que eram chances meramente matemáticas também. A equipe teve o Jarrett Stidham como titular, ao invés do Russell Wilson. Ele jogou ok, 20 de 32, 224 jardas, um touchdown. O Russell Wilson era um problema, mas também não era o único problema da equipe dos Broncos, que jogou bem defensivamente, mas contra o Easton Stick, né, que até mostrou uma alegria com as pernas ali, correndo com a bola algumas vezes e tal. Não lançou interceptações, né, teve um fumble, mas foi do Austin Eckler. E não tem muito o que falar dessa partida. 2 times ali bem deprimentes que passaram por mudanças, né? Os Chargers vão procurar um novo head coach, precisam dar uma renovada bem grande nesse elenco, menos no seu quarterback, que é o Justin Herbert, enquanto os Broncos precisam dar uma renovada bem grande na sua posição de quarterback, porque Jarrett Stidham não é a resposta, e o Russell Wilson, a decisão dele ir pro banco decretou que ele não seria mais o quarterback da equipe. O Green Bay Packers atropelou o Minnesota Vikings por 33-10 no Sunday Night Football, o jogo em Minneapolis. O Jordan Love teve uma grande atuação, 3 passes para touchdown, um touchdown correndo com a bola também, e os Packers se recuperam e chegarão vivos na última rodada, né? E os Vikings estão vivos também, mas por pouco, né? Eu tava vendo aqui a combinação de resultados. Os Packers nesse momento têm a seed número 7, dependem apenas deles. Vencendo, eles vão para os playoffs, eles vão enfrentar o Chicago Bears na última rodada. Já o Minnesota Vikings vai precisar que os Packers percam para os Bears, os Seahawks percam para os Cardinals e os Bucks percam para o Carolina Panthers, e eles vencerem o jogo contra o Detroit Lions para eles conseguirem a seed número 7. Então é uma combinação de resultados
improvável. A gente vai falar mais sobre cenário dos playoffs mais pra frente aqui nessa parte 2. Sobre o jogo em si, Jaren Hall começou como titular da equipe e sofreu um fumble e lançou uma interceptação no primeiro tempo. Turnovers tem sido problema sério desse ataque do Minnesota Vikings. No segundo tempo volta o Nick Mullens, mas uma versão muito mais conservadora do Nick Mullens, né? Mesmo com a equipe perdendo por 23-3. Claramente as 4 interceptações dele da última semana estavam na mente dele e da comissão técnica. Foi uma versão que mais passes curtos e tal, e o ataque dos Vikings não conseguiu fazer muita coisa. Os Packers funcionaram muito bem contra essa defesa dos Vikings, que vinha jogando melhor do que a soma das peças, né? Eu vinha elogiando bastante o trabalho do Brian Flores, mas ele não fez um bom jogo. Levou meio que um nó tático do Matt LaFleur, enquanto a defesa dos Packers assim, dá pra elogiar. A defesa dos Packers, que vem sendo um desastre, conseguiu jogar bem contra esse ataque dos Vikings. Mas assim, eu acho que diz mais sobre os problemas dos Vikings, porque essa mesma defesa semana passada cedeu 30 pontos e 300 jardas pro Bryce Young, que fez 0 pontos nesse domingo, né? Então, também acho que diz mais sobre os Vikings, que tentaram ajustar ali pro seu quarterback, né? E não conseguiram. É uma pena. Eu falei e repito, eu acho que esse time teria sido competitivo com o Kirk Cousins. Pode ainda chegar nos playoffs, né? Ainda tem essa possibilidade, mas é bem remota. Enquanto o Green Bay Packers, que parecia morto, parecia que era questão de tempo até a temporada deles acabarem. Mas eles perdem pros Giants, pros Bucks, agora vencem os Panthers na última rodada suando sangue e vencem bem o Minnesota Vikings. Agora dependem apenas deles para chegar na pós-temporada. Vamos falar dos playoffs agora, falta uma rodada. O cenário de momento é o seguinte: na AFC a gente tem o Baltimore Ravens com a seed número 1 garantida. O que significa seed número 1? Você vai direto para a segunda rodada dos playoffs, né? Tem o Wild Card, que é a primeira rodada, e você enfrenta o time de pior campanha no Divisional Round e garante disputar todos esses jogos, né, caso a equipe avance, jogando em casa, né, que é uma baita de uma vantagem. O Miami Dolphins nesse momento tem a seed número 2. Eles já garantiram uma vaga nos playoffs, não garantiram a divisão. Eles vão enfrentar o Buffalo Bills na última rodada. Quem vencer vai ter o título da AFC Leste. Então o Miami Dolphins não tem a vaga nos playoffs garantida, mas não tem o mando de campo, né? Porque vencer a divisão te dá... Ao menos que, vamos supor, se o Baltimore Ravens foi eliminado ao longo dos playoffs, o seed número 2 vai ter sempre a vantagem de jogar em casa. Na seed número 3 é o time que está encaixado ali já, que é o Kansas City Chiefs. Garantiu a divisão, garantiu a seed número 3. Não tem como ser ultrapassado pela seed número 4. E não tem como ultrapassar a seed número 3, né? Então o Kansas City Chiefs é um time que deve jogar com reservas na próxima rodada. Seed número 4 nesse momento é o Jacksonville Jaguars, mas no empate triplo com o Indianapolis Colts e Houston Texans. Os 3 times têm 9 vitórias e 7 derrotas. Os Jaguars levam vantagem no confronto direto, então eles precisam vencer o Tennessee Titans para garantir o título da divisão e a seed número 4. Se eles perderem, eles precisam torcer contra o Pittsburgh Steelers, que ainda assim eles iriam aos playoffs como wild card. E como Colts e Texans se enfrentam, né? Então não podem os dois ultrapassarem a equipe. Seed número 5 também garantida, que é o Cleveland Browns, com 11 vitórias e 5 derrotas. Mesmo que eles percam, eles não vão ser ultrapassados pelo seed número 6. Aí nesse momento você tem Buffalo Bills com a seed número 6, que é aquele esquema. Eles podem acabando fora dos playoffs, né? Eles precisam vencer o Miami Dolphins para garantir a vaga. Se eles vencerem, eles vão para os playoffs como seed número 2, campeões da AFC Leste. Se eles perderem para o Miami Dolphins, eles precisam torcer contra o Pittsburgh Steelers e contra o Jacksonville Jaguars, né? Porque os Jaguars perdendo, Houston Texans ou Indianapolis Colts vão aos playoffs vencendo a divisão, né? E aí, vencendo a divisão, abre mais uma vaga no Wild Card
Isso ou uma derrota do Pittsburgh Steelers pro Baltimore Ravens. Então, tá bem. A gente vai falar... Eu falei ao longo do programa, né? Expliquei direitinho os cenários. E a gente vai falar no episódio do meio da semana o que cada time precisa. Tudo... Aqui é um resumo. Tudo explicadinho para os playoffs. Mas basicamente o Buffalo Bills precisa... Se eles perderem o jogo, eles precisam torcer contra o Jacksonville Jaguars e contra o Pittsburgh Steelers. Na seed número 7 no momento, os Colts, que eu já falei, basicamente Colts e Texans ali vão se enfrentar. O Pittsburgh Steelers, uma forma resumida de olhar para o cenário deles, eles precisam derrotar o Baltimore Ravens e torcer para que Jaguars e Buffalo Bills não vençam seus jogos, né? Porque se os dois vencerem, eles estão fora dos playoffs. Se um deles perderem, por exemplo, se os Titans vencerem os Jaguars, Steelers número 7. Se os Dolphins derrotarem o Buffalo Bills e os Jaguars vencerem os Titans e Steelers, seed número 7. Vamos para a NFC agora, que é um pouco mais direta. O 49ers, assim como os Ravens, já garantiu a seed número 1. O Dallas Cowboys, nesse momento, tem a seed número 2, né? Depois deles vencerem o jogo contra os Lions e o Philadelphia Eagles perder para o Arizona Cardinals. Eles precisam vencer e garantirão a seed número 2, ou então uma derrota do Philadelphia Eagles para o New York Giants, que não é muito provável que vai acontecer. O Detroit Lions garantiu a divisão, tem 11 vitórias, 5 derrotas. Se eles vencerem o seu jogo, que é contra o Minnesota Vikings, e o Dallas Cowboys perder para o Commanders e os Eagles perderem para os Giants, eles sobem para a seed número 2, o que é muito pouco provável de acontecer, mas ainda é uma possibilidade. O Tampa Bay Buccaneers, mesmo com a derrota para o Saints, continua no topo da NFC Sul, vencendo o jogo deles contra o Carolina Panthers. Eles vão aos playoffs como a seed número 4. No Wild Card a gente tem o Philadelphia Eagles, como eu falei, né? Eagles ou Cowboys. Rams já garantiram a vaga no Wild Card. E aí você tem a última vaga aberta, que vai ser disputada entre Packers, Seahawks, Saints, Vikings, ainda que é chance meramente matemática. Os Packers vencendo o jogo contra os Chicago Bears, eles estão nos playoffs. Os Seahawks precisam vencer os Cardinals e torcer para uma derrota do Green Bay Packers para avançarem. Os Saints, se os Cardinals vencerem os Seahawks, os Bears vencerem os Packers e eles derrotarem os Falcons, eles vão para os playoffs como wild card, mesmo com a vitória do Tampa Bay Buccaneers. E se o Falcons derrotar o New Orleans Saints, significa que todo mundo ali continua na mesma posição. Green Bay Packers vai para os playoffs como wild card. Os Falcons não tem como ir aos playoffs como wild card. Eles precisam vencer a NFC Sul. E aí seria vencer os Saints e torcer pro Tampa Bay Buccaneers, perder pro Carolina Panthers. Esse é o cenário na NFC. A ordem do draft teve uma mudança importante, que o Arizona Cardinals venceu o seu jogo e agora o Washington Commanders tem a segunda escolha geral do draft. Na primeira escolha geral, agora garantido o Chicago Bears com a escolha que vem do Carolina Panthers na troca com o Bryce Young. Então nesse momento a gente tem Bears e Commanders na escolha número 1 e escolha número 2, dois times aí. O Bears é interessante porque o Justin Fields tem jogado melhor, né? E aí o que você faz? Seleciona o Marvin Harrison, ainda assim seleciona o Caleb Williams, troca essa escolha. Complicado. Se eu fosse Chicago Bears, eu selecionaria o Caleb Williams. Mas não é tão garantido como parecia, sei lá, 2 meses atrás. Eu ainda acho que seria loucura manter o Justin Fields, porque você manter um quarterback que fez o suficiente para ganhar mais um ano não é o ideal. O Commanders vai selecionar o quarterback que sobrar, não tem outro caminho, e ótimo para eles que perderam 7 consecutivas, é o que deveriam ter feito mesmo. Patriots agora tem a escolha número 3, e aí vai depender do que os Bears vão fazer. Cardinals, escolha número 4, Giants, escolha número 5. Mais uma vitóriazinha aqui do Arizona Cardinals seria fantástico para os Giants entrarem no top 4. Os Giants que sofreram para ganhar dos Rams. Aí você tem Chargers com a escolha número 6, Titans com a escolha número 7, Jets com a escolha número 8, Falcons escolha número 9, Bears escolha
número 10. Essa é a ordem do draft do top 10 aqui nesse momento. A NFL anunciou o calendário da semana 18, né? Porque ele depende dos resultados, dos jogos e qual jogo impacta qual jogo e coisas do tipo. No sábado a gente vai ter uma rodada dupla, Pittsburgh Steelers contra Baltimore Ravens às 18h30, horário de Brasília. Os Steelers precisam vencer e aí torcer pelos jogos que eu falei, né? Texans e Colts, e Tennessee Titans e Jaguars, e Buffalo Bills e Dolphins e tal, tudo mais. Colts e Texans, que vai ser no sábado à noite, né? Um jogo bem direto ali de uma vaga pelos playoffs. No domingo, no primeiro horário, a gente tem Browns e Bengals, que não vale basicamente nada. Vikings e Lions, que também vale basicamente nada. Jacksonville, Jaguars e Titans, esse jogo é importante, né? Porque os Jaguars precisam vencer para garantir a divisão. Jets e Patriots também vale muito pouco. Saints e Falcons, esse sim, importante. Quem vencer ali e os Bucks perderem, eles podem ir aos playoffs vencendo a divisão. No caso do Saints, dependendo da combinação de resultados, podem ir com wildcard ainda. Bucks e Panthers também às 3 da tarde. Às 18h25 a gente tem Green Bay Packers e Chicago Bears. Packers, como eu falei, vencer e chegar nos playoffs. Broncos e Raiders não vale nada. Giants e Eagles, os Eagles precisam vencer e torcer para um tropeço do Dallas Cowboys. Os Seahawks vão enfrentar o Arizona Cardinals em Arizona, precisam vencer e torcer para um tropeço dos Packers. Chiefs e Chargers não vale nada. 49ers e Rams não vale muito pouco. Os Rams ainda podem perder uma seed eles estão com a seed número 6, eles podem ser ultrapassados pelo Green Bay Packers, se eu não me engano. Deixa eu fazer uma combinação aqui de resultados na Playoff Machine. Vou botar aqui Rams perdendo para os 49ers. Calma aí. Cadê o jogo? Caramba. Rams perdendo para os 49ers. E os Packers vencendo. Cadê os Packers? Aí o Rams cai para a seed número 7. Ou se os Packers perderem e os Seahawks vencerem, aí não. Só os Packers podem ultrapassar. Mas aí é uma diferença bem pequena. Dallas Cowboys contra o Washington Commanders. O Washington precisa vencer para garantir a divisão e a seed número 2. E no Sunday Night Football, um jogaço. Buffalo Bills contra Miami Dolphins. Quem vencer leva a divisão. E aí a gente vai saber se uma derrota dos Bills ainda manterá eles nos playoffs ou se eles vão ficar fora dos playoffs. Porque o Dolphins está garantido como vencedor da divisão ou como wildcard. Os Bills não, eles precisam vencer e dependendo da combinação de resultados eles podem ficar de fora da pós-temporada. Pode vencer a divisão ou ficar fora da pós-temporada, que é uma diferença bem grande. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram o podcast Cara dos Esportes. Primeiro podcast Cara dos Esportes de 2024, primeiro de muitos. Até a próxima. Tchau!